De volta com o nosso SIC Rural, com saudade. Eu já disse que eu estava curtindo as minhas férias. Obrigado a Meri Santos mais uma vez por ter segurado a peteca aqui. Estou de volta aqui no Xerimbão. Olha que cafezinho, gente. Bom demais da conta. Mas melhor do que isso é receber também mais uma vez aqui no nosso SIC Rural o Dr. Moacir dos Santos Rodrigues, médico veterinário. Vem falar em nome do Idaron e em nome, inclusive, de uma responsabilidade, porque, indiscutivelmente, o nosso estado de Rondônia é um diferencial na qualidade. E se temos qualidade é porque temos cuidado, zelo, vigilância. E isso o Idaron sabe fazer com responsabilidade. E nós vamos falar de muitas coisas aqui, dentre as declarações de vacinação e tantas outras. Mas antes eu cumprimento mais uma vez, prazerosamente, recebendo o Moacir dos Santos. Tudo bem, Moacir? Obrigado, hein? Bom dia, Clésio. Bom dia, telespectadores. Muito obrigado mais uma vez aí pela oportunidade. E vamos aí esclarecer um pouco mais aí aos produtores as suas obrigações, né? E deveres de casa que continuam tendo que fazer. Moacir, embora o nosso programa seja direcionado ao produtor, nós temos o telespectador que às vezes, na sua leiguice, mas também tem interesse em conhecer melhor as coisas. O que é brucelose? Brucelose. Brucelose é uma zoonose, né? Uma doença que acomete os animais, que é transmitida também aos seres humanos, então a nós humanos. Então, como é que é transferida, como é que é transmitida essa doença aos seres humanos? Através do contato, né, de placenta, de fetos de animais positivos, do leite cru, da carne crua, de queijos também feito com leite cru. Então, são essas as formas de transmissão, as principais formas de transmissões da brucelose para os seres humanos. E para evitar a brucelose é obrigatória a vacinação. Exatamente. Então, só tem uma forma de evitar a brucelose, que é vacinando as bezerras, né, de 3 a 8 meses. Então, tanto as fêmeas bovinas, como também as fêmeas bubalinas, de 3 a 8 meses, obrigatoriamente têm que ser vacinadas e declaradas na agência Idaron. E como é que anda aqui em Rondônia? Tudo sob controle? Não, tá tudo sob controle, né? Então, a gente vem só chamar a atenção dos produtores, principalmente, que, assim, tenham mais cuidado, assim, sejam mais cautelosos, né? E que a gente precisa dessa declaração junto ao órgão para a gente saber, de fato, realmente, a quantas anda nosso índice vacinal, né? Tá. Então, a gente precisa que o produtor vacine e traga o atestado de vacinação para que a gente comprove a vacinação dessas bezerras. Está havendo opção? Está havendo opção? Sempre tem, Sempre tem, né? Sempre tem aquele que esqueceu, então, graças a... Tem o que vacina e esquece de declarar. Exatamente, tem muitos que vacinam e... Está vacinado, não importa. Porque teve a questão de pandemia, então a gente passou muito tempo sem o atendimento presencial, então alguns vacinaram e esqueceram de trazer o atestado, enfim. Mas a gente, assim, chama a atenção mais uma vez, né, para que o produtor vacine as suas bezerras e traga esse atestado de vacinação para que a gente possa fazer a declaração dos seus animais. Moacir, uma batata podre estraga um saco. Com certeza. Acontece às vezes de um vizinho ou alguém denunciar alguém que não vacinou? Acontece. O Idaron sempre está atento, sempre está vigilante, né? Então tem sempre essa... que às vezes existe a briga de vizinho e existe a denúncia de fato. Então, exato, e toda a gente tem que apurar. Então teve a denúncia, a gente apura, faz o levantamento, vê se de fato aquele animal... E constatando a omissão? Você chega na minha propriedade, eu não vacinei o gado, não dei bola para nada. E aí, o que acontece? Porque hoje, assim, tem que ter uma diferenciação, né? Porque a vacinação de febre aftosa, essa não existe mais, inclusive ela é proibida hoje no estado, porque hoje nós estamos num estado livre, sem Graças vacinação. A Deus. Então, depois de muito trabalho, inclusive, do Idaron. Exato. Então, tem a vacinação da brucelose, que ela continua sendo obrigatória. Então, as fêmeas de 3 a 8 meses, obrigatoriamente, elas continuam tendo a obrigatoriedade da vacina. Então, se essas fêmeas passaram dos 8 meses de idade sem tomar a vacina B19, elas têm que ser vacinadas com a RB51, que é uma outra vacina que pode vacinar animais acima dos 8 meses. Por quê? Porque essa vacina ela não vai reagir com o exame que é feito em animais acima de 2 anos, né? Então, é uma vacina que foi desenvolvida para animais que perderam a faixa etária de vacinação. Uma dose de elefante, no modo dos caipirão de dizer. Forte, né? E outra coisa, assim, o grande diferencial é que ela não reage no exame que é feito de triagem, porque para animais acima de 2 anos, o controle é feito através de compra de animais
com exames, né, com atestados negativos da doença. Então, tomando a RB51, essa vacina ela não vai dar um falso positivo naquele exame futuro. Então, além da fêmea ter que ser vacinada com a RB51, que tem um custo um pouco maior, o produtor também é autuado pela não vacinação, né? Então, tem o principal, né? Tem esse prejuízo financeiro também ao produtor por ele não ter vacinado essa fêmea. Ô Marcílio, o período de declaração obrigatória vai de quando a quando? Veja bem, nós temos 2 períodos de declaração. Todo mês de maio, de 1º de maio a 31 de maio, nós temos a declaração, né, oficial de rebanho. Então, todo mês de maio e todo mês de novembro de todos os anos, o produtor continua tendo a obrigatoriedade de declarar os seus animais. Não só os bovinos, então todos os criadores de bovinos, suínos, caprinos e ovinos, obrigatoriamente ele tem que ir na agência Idaron e declarar os seus animais. Então ele vai declarar se nasceu, se morreu, o que aconteceu. A agência Idaron ela precisa ter um raio-x, uma realidade do quantitativo dos animais de cada propriedade. Nós chegamos já a mês de junho, já dá para o Idaron saber o comparecimento das declarações? Se atendeu a expectativa? Sim. Bem, nós tivemos agora no mês de maio, nesse último mês de maio, uma declaração acima de 95%. Bom, né? Bom, não é o ideal. Não é o ideal. O bom é 99,9%, né? O bom é 100%. 100%. O ideal é 100%, né? Então, desde da primeira semana de junho, o Idaron já está, à procura, né? Fazendo contato com esses produtores que deixaram de comparecer à agência. Inclusive produtores assim, cria só suínos. Então, ele acha que não precisa fazer essa declaração, mas a gente precisa também. Então, todos os animais susceptíveis, ele precisa ter esse controle e essa declaração 2 vezes por ano, que é o mês de maio e o mês de novembro. Que maravilha. Agora, Marcílio, sempre falando dos trabalhos prestados do Idaron, já falamos aqui das preocupações da gripe aviária, certo. Já falamos aqui, hoje, graças a Deus, só damos glórias pela erradicação da aftosa, né? Exato. Hoje já somos livres, né? E essas campanhas, realmente, o produtor tem atendido o apelo dessa instituição? Clécio, na verdade, como eu iniciei no princípio, nós tínhamos índices melhores. Nossos índices eram melhores. Está vendo um relaxamento. Estão se acomodando. Então, assim, como chegamos ao status, né, o ápice da pirâmide, vamos dizer assim, status livre sem vacinação, nosso trabalho, na verdade, ele redobra. Né? Porque antes nós tínhamos a proteção vacinal. Não é fácil, agora manter é mais difícil, né? Exatamente. Então a gente tinha a proteção vacinal. E hoje em dia nós não temos. Então a gente tem que ter, de fato, assim, precisamente como está o rebanho, como é que está o índice, como é que tem. E principalmente, o principal ator hoje, ele torna-se o produtor. Ele tem que, assim, que está vendo o seu rebanho todos os dias. Então qualquer eventualidade que venha acontecer com o seu rebanho, procura a agência Idaron, comunica o mais rápido possível. Porque quanto mais rápido for o atendimento, melhor, ou seja, menor difusão vai ter alguma eventualidade que podemos ter aqui no estado. Você, essa oscilação de cuidados, será que daria para ligar, tipo assim, um pouco da desmotivação que o produtor começou a ter e agora começa a reagir, eles começam novamente a interessar? Eu creio que não, Clésio. Eu acho que a maior desmotivação é o que eu falei. Acha que, assim, chegamos... Que o preço caiu bem, agora reagiu. O preço chegou lá embaixo e tal, mas, assim, independentemente, o produtor ele tem que estar ciente que ele tem que cuidar do seu rebanho, né? Assim, é o patrimônio dele. É o patrimônio dele. É o patrimônio dele e, assim, é uma questão que não envolve apenas ele. Então, ela envolve toda uma sociedade. E o mais importante é a consciência, né? É a consciência, com né? certeza. Porque para os animais é tanto quanto para a gente. Se eu me cuidar, eu vou estar beneficiando o meu próximo. E o animal é isso também, porque se você cuidar do seu animal, você não prejudica o do vizinho, não prejudica o seu estado e não prejudica o seu país.
Não é verdade? Exatamente. Porque um caso apenas constatado dá um dano incalculável para o país, não é? Incalculável. Se a gente tiver qualquer enfermidade aqui, uma vesicular ou de outra magnitude, então a primeira coisa que vai acontecer vai ser barrar as exportações. Né? Então, hoje, e já passamos por isso, né? E já passamos. Esses perrengues aí. Já passamos, e a gente sabe que para a economia, tanto do Estado quanto do país, é uma queda. E vocês como profissional, você como médico veterinário, como instituição, Idarão e tal, é muito gratificante saber dessa liberdade e desse trabalho, desse bom resultado que temos em Rondônia, principalmente. Né? Não, com certeza, né, Cléber? A gente sabe que o Estado ele saiu relativamente muito rápido, né, de um risco desconhecido para um risco menor que seja, que é o livre sem vacinação. Né? Então, é o ápice que a gente pode alcançar esse. Então, a gente tem uma preocupação hoje de manter esse status. Né? E a gente sabe que a gente tem vizinhos, né, que assim, nos colocam em atenção, né? E a gente pede encarecidamente ao produtor para que assim, tenha essa consciência de que o Idaron ele é parceiro do produtor rural. Então muitos, não, é um órgão de fiscalização. Então, na verdade, a gente... Lá veio o Idaron. Não, graças a Deus o Idaron está chegando. Exatamente. É diferente a acolhida, né? Isso, exatamente. É isso que a gente quer que em vez de rejeitar, vamos acolher. Isso, é o que o produtor tem essa consciência. Que, assim, quanto mais junto caminharmos, essa parceria produtor e Idaron, que é o estado do governo do estado, melhor vamos ter resultados mais na frente. Né? Então, sociabiliza melhor ainda as nossas qualidades lá fora, né? Exatamente. E confiabilidade é o que a gente precisa passar cada vez mais para os nossos compradores. Né? Moacir dos Santos Rodrigues, algo mais que você queira abordar? Fique à vontade no nosso ciclo rural. Não, Cláudio, é só esse apelo mesmo que eu faço assim, ao produtor rural, né? Para que não esqueça, todo mês de maio, todo mês de novembro de cada ano, obrigatoriamente, vá à agência Idaron, comunique os seus rebanhos susceptíveis, principalmente, né? E que tenha uma cautela com as suas bezerras, vacine suas bezerras e leve o atestado de vacinação à agência Idaron para que a gente possa fazer a comprovação e continuar com os índices aí, como sempre tivemos, índices bons, satisfatórios e cada vez mais erradicarmos todas as doenças do nosso estado. Se porventura alguém ainda não declarou ou sequer vacinou a tempo, pode ser hoje, pode ser ainda hoje? A brucelose, sim. A brucelose, esse por acaso ele esqueceu, passou da faixa etária, então ele vai numa farmácia, numa loja veterinária, então adquire a Hibisco 81, que na verdade, assim, a brucelose, ela tem um diferencial, né, Cléber? Que o produtor... Ele não precisa comunicar nada, o Idaron... É porque, assim, o produtor, ele não pode fazer essa vacinação porque ela coloca em risco a sanidade desse produtor. Então, hoje... Ele pode procurar orientação, né? A vacina da brucelose ela tem que ser feita ou por médicos veterinários ou por algum cadastrado por ele. Tem alguns auxiliares de vacinação que fazem esse trabalho. São pessoas que são treinadas pelos médicos veterinários, inclusive estão sob a responsabilidade de cada médico veterinário para fazer esse trabalho. Porque através da manipulação, através desse contato com essa vacina, o produtor pode também se contaminar com a brucelose. Então, a gente coloca, foi bem lembrado, inclusive, Cláudio, que o produtor ele não pode fazer essa vacinação, tá? Porque ele está colocando em risco a própria saúde em realizar a vacinação dos seus bezerros. Então, ele procura, então tem algumas lojas veterinárias hoje que fazem esse trabalho, então tem os médicos veterinários e tem os auxiliares cadastrados. O próprio Idaron pode orientar, né? Sim, com certeza, sem sombra de dúvida. Então tá aí, mais uma vez, muito obrigado, Moacir dos Santos. Sempre que tiver aí alguma alerta ou, enfim, alguma campanha, estamos sempre de portas abertas no nosso sítio rural, tá bom, meu irmão? Nós agradecemos mais uma vez. Grande abraço, meu irmão. Bom dia, tchau. Nós vamos para um pequeno intervalo comercial e é já que a gente volta com mais SIC Rural. Não saia daqui.